como a gente fala lá no Brasil, né? Tem que ser black belt para resolver essas paradas mesmo, né? Porra, Belo, porra, o Beto tá dando. porra, tá. Fala aí, galera. Pô, tô pegando Tomara que os carona faixa aí. branca que estiver assistindo não fique chateado, né? Com essa brincadeira que a gente faz, né? Mas, pô, parece coisa de faixa Ah, branca, pô. verdade. E aí, fala aí, galera. Gustavo Pedreira aí, tô pegando carona no Instagram do nosso amigo Black Belt aí, Alberto Brengard, né? Tô aqui diretamente de Marsella, fazendo um videozinho aí, tive eu falar com o nosso amigo, com o nosso canal lá, Vida de Imigrante, um canal para você que tem a ambição de morar fora, quer saber como é que é aqui, quais são as dificuldades, enfim, um canal para tentar ajudar você. Hoje estou com meu amigo Alberto, conheci ele lá na Bela Riva do Rio de Janeiro, tomava conta da Bela Riva da ilha, a Nossa, Chapeta está em Zaragoza, Espanha, é verdade? verdade, tô em Saragoça. Tá aí desde quando, meu amigo? Cara, eu cheguei aqui em Saragoça em janeiro, né? Eu tô em Saragoça desde Ah, janeiro. Mas fazendo essa transição de Cádiz para cá já tem 2 anos a transição. Na Espanha, no total, na Espanha, eu levo 3 anos e meio. é verdade, eu lembro quando tu começou, tu foi aí para a Espanha uma vez, me corrija se eu estiver errado, aí tu foi para o europeu, visitou a academia, deu uns seminários, o cara te convidou, e tu voltou para o Rio, pô, acho que eu vou para fora, e comentou É, comigo, até no vestiário lá, a gente aí depois do treino, falei, pô, que legal, cara. Deu certo, né, cara? deu certo. Maneiro. Quer dizer, deu mais ou menos certo, né? A gente vai conversar no decorrer dessa live, a gente vai falando aí, como diz o programa, né? Vida de imigrante, né? Todos os perrengues, tem muita história para A contar. galera, pô, a galera do Brasil acha, pô, o cara tá na França, pô, o cara tá em Zaragoza, só vê a foto maneira, né, mas não sabe os É, perrengues, né, cara? Não é sabe a verdade. dificuldade que Ninguém é. Então, o intuito é um pouco a gente partilhar um pouco, né? Você é brasileiro ou tu tem passaporte gringo? Como é que é o Não, esquema? não. Apesar de ter sobrenome suíço, né? Meu bisavô é suíço, e eu até tenho alguns parentes por parte do meu tio-avô, né? Do irmão do meu bisavô. Da Uhum. família dele tem muita gente morando na Suíça. Mas da minha parte, da parte do meu bisavô, não, porque teve um problema no registro do meu avô, teve um problema de cartório que a minha família está tentando resolver até hoje. A minha prima, a minha irmã mais nova, que estão tentando Uhum. regularizar, tirar o passaporte suíço. E até tem uma prima que está querendo ir viver lá e tal. E eles estão nesse trâmite aí. Já leva pelo menos uns 4 anos que a minha irmã vai estar tentando. E é uma burocracia imensa, né? E não conseguiu ainda. Da família do meu bisavô, da família do meu tio-avô, tem muita gente lá na Suíça. Mas da minha família tá todo mundo Então, no Brasil ainda. pelada, esse registro, né, cara, no Brasil, quando o gringo chega, se não for feito lá no início, depois para tu recuperar, dá um trabalho danado, né? Eu dei Foi sorte que, pô, minha uma avó, complicação no quando foi pro nome do meu Brasil, numa complicação uhum. na hora de registrar o meu avô, fizeram errado, não sei, só foram descobrir depois de muitos anos, meu avô já é falecido, então é complicado de resolver isso. É. Mas tem uma galera que consegue, e isso aí é uma mão na roda, né? Conta pra gente aí. Quando É chega aqui na verdade, Europa, pô, já com passaporte gringo, é outra hum, parada, né? é verdade. Mas, Se a minha mas irmã não quer conseguir dizer resolver, que eu vai. vou no barco dela, né? A minha irmã está tentando, Não se quer ela dizer, conseguir, eu vou logo atrás dela, já vou também no processo. certeza. É, mas a galera quer saber como é que tu foi parar aí na Espanha. Pô, cara, na verdade, eu não tinha pretensão nenhuma de vir para a Espanha, né, cara? A minha ideia era ir ou para os Estados Unidos ou para Abu Dhabi, estava naquela onda de todo mundo ir para Abu Dhabi, eu estava me programando para ir para Abu Dhabi. Eu até recebi o convite para fazer entrevista, mas como eu não falava inglês, arranhava muito mal o inglês, eu acabei não indo fazer entrevista, porque me botaram medo, disseram que a entrevista era em inglês, que se não conseguisse fazer entrevista só tinha uma chance, não tinha a segunda chance mais. E me botaram vários medos e eu acabei não indo fazer entrevista. Depois fiquei sabendo que o pessoal foi sem falar inglês mesmo e tal.
fizeram entrevista em português. Depois de mais de um ano, eu fiquei sabendo dessa história. Mas, enfim, acabei não indo fazer. Entendi. Nos Estados Unidos, eu recebi o convite do Dieguinho Moraes, estava treinando o Anthony Pérez na época, quando o Anthony Pérez foi campeão do UFC, e estava treinando outros atletas do UFC, e ele me fez o convite para ir para os Estados Unidos para dar aula numa academia lá. Como o meu inglês ainda não estava bem, né, eu pedi um tempo e já tinha recebido a oferta de vir para cá, para a Espanha. Eu disse, cara, eu vou lá na Espanha, se não der certo, eu falo contigo. E acabou que eu estou aqui até hoje, né? Mas no início da história, assim, eu não tinha pretensão de vir para a Espanha. Eu vim para o europeu, lutar o campeonato, fui para Portugal lutar o campeonato europeu em 2015. E depois do campeonato, eu conheci um rapaz na academia do Marcelo Reforçado. O Verso me levou lá na academia do Reforçado, já tinha ido anos anteriores. Conheci um cara lá e ele falou de mim para outro cara em Málaga, o pastor de uma igreja lá em Málaga, e que tinha uma academia também e queria botar alguém, principalmente que fosse cristão e tal, fazer o trabalho dentro da igreja lá na ilha, e falou de mim para esse pastor lá em Málaga. Aí, no 2016, eu voltei para o luta europeu e tinha conversado já com ele, que se eu fosse lutar europeu, eu ia dar um pulo até Málaga. Consegui fazer uns seminários, estava em Portugal, Porto, Lisboa, levantei uma grana, fui até Málaga e passei 15 dias lá. Eles gostaram do meu trabalho, do trabalho que eu apresentei, e tentaram me contratar, mas não deu certo. Eu voltei para o Brasil, fiquei esperando, a gente ficou um ano ali tentando, nada, e não deu certo. Foi negado. Não deu certo por quê? Tem que ter uma carta, né, convidando. Não, é questão depois de muito tempo eu descobri isso aqui, que através, como professor de jiu-jitsu, já até uma dica para quem tentar vir dessa maneira achando que é fácil, não vai conseguir. Depois o cara lá dentro da estrangeiria me explicou. Já recente, o cara dentro da estrangeiria me explicou que foi negado o visto para mim como visto de trabalho, foi negado 3 vezes para mim. E nessa terceira vez eu descobri, já na 5ª vez que eu tentei lá resolver o negócio dos meus papéis, o cara me explicou que aqui, mesmo que ele coloque no contrato, ele não tem como colocar no contrato professor de jiu-jitsu brasileiro. Primeiro, o jiu-jitsu brasileiro não é reconhecido. Aqui as federações têm que passar pela Federação de Judô. E a Federação de Judô meio que tem uma implicância com o jiu-jitsu. E como é que algumas federações fazem para burlar isso? Tem um cara aqui que ele colocou dentro da Federação de Luta, é a luta olímpica, o sambo, e botaram grappling gi e grappling no gi. Ou seja, eles tiveram que mudar o nome para poder ser reconhecido aqui e fazer competição de jiu-jitsu, né, mas com outro nome. Tanto que não tem Federação de Jiu-Jitsu Brasileiro aqui, não tem. Aqui, o que tem em Madrid é uma Associação de Jiu-Jitsu Brasileiro, que é a federação que a gente chama de federação aqui, mais organizada e melhor atualmente, mas é a AEJJB, que é do professor Crispim. É a mais organizada que tem aqui. Depois vem, abaixo dessa federação, tem a Federação João Barreto, que essa sim, eles usam o jiu-jitsu brasileiro, mas ela está dentro da Federação de Grappling Gi, de Grappling no Gi. Então eles fazem essa maneira de burlar aí. E o cara me explicou que se você se botar no contrato como professor, eles entendem como professor de artes marciais. Quando eu recebi a proposta pela 2ª vez já desse cara, ele conheceu o cara lá em Málaga, e o cara de Málaga falou de mim para ele. Ele entrou em contato comigo pelo Facebook e queria que eu viesse para cá. Tinha uma academia lá em São Fernando, em Cádiz e tal, queria que eu viesse para cá. E aí, quando eu vim, eu falei para ele, olha, se eu for para o europeu,
eu vou para aí. Acabou que eu não consegui vir para o europeu, isso foi em 2017. Eu vim em 2015, 2016. 2017 eu não consegui grana para vir para o europeu, mas tinha metade da grana e tentei juntar para vir para o europeu de Master em Barcelona. Falei para ele, olha, eu vou tentar ir para o europeu de Master, se eu conseguir para o europeu de Master, fica até mais fácil. Aí eu vim para o europeu de Master e fiz um acordo com ele. Eu disse, olha, eu consigo passar até 2 meses na tua academia. Aí fechei o valor com ele, dos 2 meses para eu dar aula na academia dele e tal. Comprou minha passagem e eu vim e fiquei em Cádiz, São Fernando. Durante esses 2 meses que eu passei lá, foi quando ele fez a proposta para mim, gostou do meu trabalho e tal. Ele falou que era fã da escola de La Riva, e eu era aluno direto do mestre de La Riva. E tá, beleza, vim, ele gostou. Nesse tempo, eu fui com ele até a estrangeiria. Ele fez todos os procedimentos. Primeiro você tem... Aí no Brasil não tem o Cine, aquela agência de emprego do governo, né? Você tem que ir lá levar teu currículo e tal. As empresas elas têm que botar uma oferta de emprego como se fosse o Cine, que é o INEM. Então, a empresa tem que botar uma oferta de emprego no INEM, e se não aparecer nenhum candidato, aí eles podem contratar um estrangeiro. Eles só podem contratar um estrangeiro se não tiver a mão de obra espanhola, entendeu? Europeia. Então ele fez isso. Ele colocou a oferta de emprego no INEM, não tinha ninguém, né, candidato a essa vaga. O que aconteceu diferente em Málaga, que apareceu, por isso eles não conseguiram me contratar. Em Málaga apareceu professor interessado na vaga, então eles não tiveram como me contratar, mas lá em São Fernando não apareceu ninguém. Ele pegou o documento lá do Cine, nós fomos na estrangeiria, ele fez o contrato, e eu fui com ele lá. A gente deu entrada no contrato, passou, só para passar já é complicado. E aí, depois que deu entrada, eu voltei para o Brasil. E ele falou para mim... não, eu tinha que aguardar. Eu fiz todos os trâmites na Embaixada Espanhola, no Brasil, ali no shopping... acho que é... naquele shopping que tem ali... Oh, caramba, sempre me foge os nomes, né? Rio, tá falando? No Rio. O shopping, Rio Sul, não é Rio Sul, não? Rio Sul, isso, no Rio Sul. Né? Na Embaixada Espanhola, no Rio Sul. Eu fui lá, fiz todos os papéis que eu tinha que reunir, eu consegui. Fiz tudo. Só estava faltando a cópia do contrato carimbado, né, selado pela estrangeiria. Ele me mandou uma mensagem, me ligou, falou, cara, você tem que vir para cá, estou precisando de você aqui, eu vou abrir outra academia, estou precisando de você aqui e vem para cá. Eu disse, cara, mas só estou esperando que você me mande a cópia do contrato carimbada pela estrangeiria. Ele, não te preocupa com isso. Eu vou comprar tuas passagens, tu vem para cá, que eu já falei com o meu advogado, e quando chegar aqui a gente resolve tudo. Porra, eu acreditei no cara, não sabia que não podia e tal, que tinha que ser só do país de origem. Porra, o cara é cidadão espanhol e tal, eu acreditei no cara. Ele me contou uma novela, eu acreditei, né? E, enfim, ele comprou minha passagem, aí eu já tinha conversado com ele, cara, eu só vou se for eu e minha esposa e tal. Eu tinha voltado da Espanha para o Brasil e em 45 dias eu já estava na Espanha de novo. Foi muito rápido. Eu tive que vender minhas coisas, eu vendi meu carro por menos da metade do preço, eu vendi as minhas coisas tudinho do meu apartamento, eu morava num apartamento bacana, lá na Ilha do Governador, num bairro legal, e tive que voltar de lá correndo, né? A minha esposa nem queria vir, e a minha esposa ia fazer o seguinte com ela vinha comigo, ela ia passar aqui os 3 meses de turista que ela tem direito, e ela ia voltar para o Brasil, ia passar 1 ano lá em Belém, lá na nossa cidade, ia passar 1 ano lá para eu poder fazer o arraigo familiar com ela, depois que eu estivesse aqui. Né? Então ela veio comigo. O primeiro momento foi muito bom, cara. Os 2 meses que eu passei aqui foram maravilhosos, né? E os 8 primeiros meses também. E eu achando que estava tudo certo, né? Só que passou os 2 primeiros meses e eu perguntei para ele, cara, como é que tá o lance dos meus papéis?
né? Eu queria comprar um carro, eu queria tirar convalidar minha carteira de motorista e tal. E ele sempre me dava uma desculpa, né, cara? Sempre me dava uma desculpa. Não, a gente está resolvendo. E nesse meio tempo, eu tinha registrado a escola dele na Escola Della Riva, a academia dele na Escola Della Riva. Eu fiz a filial dele da Escola Della Riva. Né? Fiz todos os trâmites e tal, a gente estava uniformizando, já tinha os alunos já uniformizados e tal. E como eu ainda estava sem papel, o contrato ficou no nome da academia dele, ficou no nome dele. Né? Ele ficou sabendo que a partir da faixa marrom, ele podia tocar uma filial da Escola Della Riva, não precisava de uma faixa preta. Quando eu vim para cá, ele ainda era faixa roxa. E depois que ele ficou sabendo que um faixa marrom podia tocar a Escola Della Riva no exterior, mesmo sem ser faixa preta, eu acho, cara, não sei, não vou afirmar nada, mas eu acho que ele cresceu o olho, tá entendendo? Pô, eu tô pagando uma grana para esse cara ficar aqui e podendo eu mesmo tocar o barco aqui, né? E arrumou um jeito de me limar, né? Depois eu fiquei sabendo, o Rumba me contou que ele ligou para lá, falou mal de mim, falou que eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. O próprio mestre me falou também, né? E o mestre falou, porra, não acredito, cara, que tudo que esse cara falou de você aqui, não é o Alberto que eu conheço. Tipo, pô, quando eu vi com o mestre durante 7 anos, você sabe lá, a gente saía, tomava aquele cafezinho, batia papo, né? Sabe do relacionamento que eu tinha com o mestre. E o mestre falou para mim, pô, não acredito, esse não é o Alberto que eu conheço. Pô. O cara pintou aqui um Alberto que eu não conheço. O que é que está acontecendo? E eu expliquei para ele. Então, quando eu descobri que o cara... Primeiro, a minha esposa, aquele radar feminino, né? A minha esposa falou, Alberto, amor, esse cara tá te enganando. Abre o teu olho que esse cara tá te enganando. Um dos meus alunos falou, mestre, porque o senhor já estava com 3 meses, já ia vencer o prazo de turista. Né? Aí ele falou, foi me buscar em casa, para me levar na academia, falou, mestre, por que o senhor não compra um carro? Eu falei, cara, expliquei para ele, não posso e tal. Aí ele falou, porra, mas isso tá estranho, já era para estar regularizado isso daí. E esse cara é policial, né? Vou falar com um amigo meu lá da estrangeiria, para a gente ver. E foi ele que descobriu que tinha sido denegado o meu visto de trabalho. Né? Foi esse cara, esse meu aluno que descobriu. Falou, mestre, foi negado 2 vezes já o teu visto. Foi negado a primeira vez. Quando foi negado a primeira vez, eu estava no Brasil ainda. Foi dia 15 de julho, não, dia 27 de julho foi negado pela primeira vez. Dia 27 de julho eu ainda estava no Rio. Eu vim para cá dia 15 de agosto. E o cara não me falou que foi negado. Entendeu? Então foi quando eu comecei a descobrir que esse cara estava me enganando. E eu descobri depois que muitos caras foram enganados da mesma maneira que eu. Muitos professores de jiu-jitsu na Itália, na França, na Suíça, na Alemanha, em Portugal, foram enganados da mesma maneira. Nova York também, um amigo meu entrou nessa. É bem comum, né? Então, pra galera ficar ligada aí com o papel direito do Brasil, sair com visto do Brasil. Senão... Isso, o cara te promete um bocado de coisa e você vai e acredita que o cara é gringo e tal, não tem porquê, porque acha que aqui os caras vivem a mil maravilha, né? E tá muita gente safada aqui, cara. Tem ignorância também, os caras não conhecem como é que é a lei para gringo, tem que ler lá tudo. Pô, normalmente é um troço... É verdade, né? É verdade. Eu também, eu vim tipo, pô, casado com a minha mulher, pô, sou francês, pô, brasileira, mas, pô, tinha que ter feito lá o visto dela também lá no Brasil, mano. Aí tu chega aqui para fazer daqui é mais difícil, né? Burocracia do caramba, cara. Se pega um cara mais invocado, uma mulher mais chata, pô, a gente ficou batendo cabeça quase 2 anos para sair o papel dela. Pô, é um troço infernal, não acaba nunca. Pô, mas hoje em dia tu tá aí, né? Finalmente tu mudou de cidade, tá em Zaragoza, tá com a tua marca, né? Tá com a tua equipe, faixa preta, Della Riva, campeão europeu. Pô, mas muita ralação, né?
Com certeza. Quando eu descobri a safadeza desse cara e a minha esposa falou, não vou voltar, vou ficar contigo. Né? Quando eu descobri isso, eu estava morando num apartamento legal e tal lá, e quando eu descobri, a gente acabou saindo. Eu não pude levar a marca dela Riva por causa do contrato que estava no nome dele. Tive que parar de usar a marca dela Riva. E eu ia voltar para o Brasil. Eu ia voltar para o Brasil. Só que aí eu fui convidado para dar aula numa outra academia. Não fui convidado, na verdade, não. Fui treinar numa academia, que era um faixa roxa que dava aula. Aluno do meu atual sócio agora, do Rafael. Né? Do Rafael Pousada. Ele começou, ele dava aula lá, e eu fui só dar um treino, para desestressar. Tava com a cabeça cheia, pensando em voltar para o Brasil. E os caras gostaram e me convidaram para dar aula lá. Porra, fica aqui com a gente, não sei o que mais. Né? E o dono da academia, maneiro também, pô, não, fica aqui e tal. Beleza. Cara muito influente lá na cidade. Esse cara que me trouxe, ele foi lá na academia ameaçar o dono da academia. Se ele ficasse comigo lá, que ele ia denunciar e tal, não sei o que mais, tu acredita? E depois, eu já estava lá, tive que mudar de casa, o padrão diminuiu, tive que mudar de casa e tal, uma casa mais simples. E nesse tempo, eu dando aula, eu estava treinando para uma competição, chegou a inspeção de trabalho lá. Os caras me pegaram treinando, me deram uma intimação para me comparecer lá na delegacia. Eu compareci lá, tal, à tarde, e os caras tomaram meu passaporte e me deram carta de expulsão. Sério. Deram carta de expulsão, eu tive que conseguir um advogado, né? E entrar com o que eles chamam de contencioso administrativo para paralisar a expulsão. A história é longa, não vou detalhar. Uma coisa eu posso te garantir, cara. Assim, sem querer entrar no tema de religião, nesse papo de religião e tal, mas tem gente que diz assim que não acredita em Deus, que é ateu, não sei o que mais. Eu acredito em Deus e tenho visto Deus cuidar de mim e da minha esposa aqui na Espanha durante esses 3 anos que a gente está aqui. Porque pelas coisas que a gente passou e da forma que aconteceu, também as coisas boas, a gente não tem como dizer que Deus não existe, que Deus não cuida da gente. Toda aquela questão da conexão que você tem, né? Da intimidade que você tem. Né? Você só vai saber tudo o que acontece se você tiver intimidade de conversar. Se não tiver, você não vai saber nem o que acontece comigo. Né? Então, a gente tinha saído um domingo de manhã para orar, eu e minha esposa de manhã, a gente foi num parque e tal, lugar sossegado, a gente orou de manhã, porque eu estava com o lance da carta de expulsão e já tinha recebido uma intimação para comparecer na delegacia. E se eu for, fiquei sabendo isso depois, né? Eu ia de boa, não estava devendo nada, né? Mas eu fiquei sabendo depois que se eu comparecesse lá, os caras iam me deter, iam me mandar para o centro de internamento, e de lá eles iam me botar no avião e me mandar de volta para o Brasil. Né? E no domingo a gente saiu para orar de manhã. Quando nós voltamos para casa, o telefone tocou. Estava deitado e tal, assistindo televisão, o telefone tocou. Era um cara querendo fazer aula particular comigo. Eu achei meio estranho. Eu fiquei assim, já estava com o pé atrás de tudo que tinha acontecido, já não confiava mais em ninguém. Esse cara entrou em contato comigo, eu queria fazer aula particular. Aí ele falou para mim... Aí eu marquei com ele numa cafeteria. Sentei, a minha esposa foi comigo, a gente sentou e eu contei a história. Cara, não vou poder dar aula para você, cara. Eu tenho que comparecer assim, assim, assado e tal, tem que ver o que é que vai acontecer. Depois eu te digo se eu vou poder ou não. Ele falou, cara, minha esposa, ela é dona de um escritório de advocacia, ela é advogada, ela tem um escritório, e sócio dela é especialista em estrangeiria. Vou falar com ela, mais tarde eu te falo alguma coisa. Aí eu voltei para casa, o sócio dela me ligou. E o sócio dela é faixa preta de judô, competidor e tudo. Ex-competidor e tudo. Aí o cara foi super legal comigo e
e falou para mim, cara, manda os documentos que você tem aí, manda foto, bate foto, manda tudinho para mim. Eu mandei foto pro WhatsApp para ele, tudinho. Ele falou, cara, você não vai lá. Eu vou lá para você de manhã, né? Resumindo, ele foi, paralisou, conseguiu mais uma semana para apresentar o contencioso e eu tinha competição europeu de Master. Europeu de Master em Barcelona. Tava com passagem tudo comprado já. Aí eu falei, cara, eu tinha uma competição agora, como é que faz? Eu vou, não vou? Quer que tu me oriente? Ele disse, vai, mas tu só volta de lá se tu voltar com a medalha. Olha aí, o Rafa entrou aí, o Rafael Pousada. É o meu sócio na Fusion. Já falo, eu tava esperando ele entrar para poder falar mal dele, que eu não gosto de falar mal pelas costas, né? Então eu tava esperando ele entrar para poder falar mal dele. Vou já chegar nele. Ele vai ver depois como tu falou bem dele. Não fala mal de ninguém. Vou já falar dele. Fica aí, Rafa, que eu vou falar mal de ti já já. Aí esse cara falou, ó, volta, mas tu só volta de lá se for com a medalha. Eu, tá, beleza. Eu fui, lutei e ganhei. Fui campeão. No ano eu fui campeão. Em janeiro eu fui campeão europeu e em junho eu fui campeão internacional master. E na segunda-feira eu tinha que me apresentar lá tinha que entrar lá na delegacia. Aí o cara foi lá e falou, não, tu não vai não, eu vou por ti e eu resolvo. Ele conseguiu paralisar tudo. Olha só, Deus, eu digo que é Deus agindo, né? Não digo que é sorte, não. Eu digo que é Deus agindo. Porque, como eu te falei, eu tinha saído para orar com a minha esposa, entendeu? Tinha saído para orar. E o Rafa também, o Rafael também foi um cara assim, enviado por Deus, né? Um anjo de Deus, eu digo, porque quando eu não podia mais usar a logomarca da Della Riva, e eu fui dar aula na academia, que era um aluno dele que dava aula, eu também fui muito respeitoso com o Rafa. Porque se eu fosse um cara safado, eu botava o aluno dele para correr, ficava lá, usava o meu nome, né? Mas não, eu falei, cara, eu fiquei treinando lá e fiquei treinando como aluno. Em momento algum me coloquei como faixa preta. Só que aí os caras sempre, pô, mestre, puxa um treino aqui, dá uma aula aqui, ensina uma posição aqui. E nessa eu recebi o convite para dar aula e falei pro Rafa. Minha esposa ligou até pro Rafa, né? E ligou para ele, conversou com ele, falou o que estava acontecendo. E depois eu falei com o Rafael e disse, cara, o que é que tu acha da gente criar uma equipe? Eu não estou podendo usar a marca Della Riva, né? Porque ainda estava no contrato do cara lá. Eu não estou podendo usar a marca Della Riva. Tu tem teu nome, eu tenho meu nome. Pô, a gente está os dois na mesma academia, né? Tá o teu aluno lá e eu. Cara de boa, safado. Olha o Daniel aí. Daniel foi mais um anjo na minha vida. Vem cá, o cara tinha exclusividade de Della Riva na Espanha? Era isso? O cara tinha exclusividade Não, de Della Riva na exclusividade Espanha? não. Ele estava usando a Della Riva, né? E o que aconteceu é que, como ele estava usando a Della Riva, ele estava usando mais ou menos a minha imagem, porque até então a Della Riva lá em Cádiz não era muito conhecida. Os caras conheciam através de mim. Tá entendendo? E se eu continuasse a usar a Della Riva, os caras iam continuar achando que ele era meu aluno. Eu não queria mais associar a minha imagem a ele. Entendeu? Então eu não quis botar outra Della Riva. E além de não querer botar outra Della Riva, não foi por isso. É porque também eu não tinha condição de pagar a Della Riva. Eram 100 euros todo mês, mais o uniforme, mais o contrato, mais não sei o quê. Então eu não tinha condições. Então eu deixei isso claro lá no escritório. Não tinha. Se o escritório facilitasse alguma coisa para mim, eu podia até continuar usando. Mas eu não tinha condições de pagar todos os meses a franquia, a taxa da franquia, mais comprar produto, kimono. Aqui é caro, 130 euros um kimono, 120, 130 é caro um kimono aqui. Você compra kimono por 60, 70 euros. Né? O cara compra kimono aqui. O custo de vida aqui, um kimono de 100 euros aqui na Espanha é caro.
né? Talvez em Barcelona não, né? Em Madrid talvez não muito, mas o resto das cidades, um kimono de 100 euros é caro, o pessoal acha caro aqui, tá entendendo? Então eu falei pro Rafael, Rafael, o que é que tu acha da gente criar uma logomarca com uma equipe neutra? Nem eu, nem tu. E como era uma fusão da minha equipe com a equipe dele, porque quando eu fui para lá, para essa academia, a galera soube que eu estava lá, foi todo mundo para lá. Né? Mais da metade dos alunos que estavam treinando comigo foram atrás de mim. Então, juntou os meus alunos, que já estavam treinando comigo na outra academia, com os alunos do Rafael que já treinavam lá. Então, o Daniel falando. O Daniel foi que fez a final comigo no Europeu e no Europeu de Master. Nós fechamos os dois. Aí eu fiquei com o Tá título. querendo se trocar de categoria. De Master. Oi? Tá querendo se trocar de categoria, ó. Ele tá vendo a minha cara então, aqui inchada. Daniel, é o vídeo que deixa a cara cheia, cara. No início, então, tu tá sem papel, né? Aí tem que alugar casa, aí tem que abrir conta no banco, aí tem que dar garantia, aí carteira, linha de telefone, então internet. Era complicado, né? E aí eu criei a fusão, criei fusão, não, a gente entrou no acordo, eu e o Rafael, nós montamos uma fusão dos meus alunos com dele, criamos uma fusão. E criamos, eu como sempre fui organizado, cara. Não sei se tu lembra que lá, antes do Della Riva ter kimono, eu já tinha kimono da Brengarten. Lá na ilha, meus alunos já tinham kimono Brengarten. Era kimono Brengarten, colocou marca Della Riva. Eu consegui uma empresa que fabricou os kimonos para mim. Então, lá no Rio, eu já tinha padronizado meus kimonos. E quando eu cheguei aqui, corri atrás de um fabricante. A gente começou a fabricar os kimonos da Fusion, Lycra da Fusion. Só que a gente não tem recurso financeiro para fazer uma quantidade grande. Mas, pouco a pouco, a gente vai fazendo isso daí. Eu padronizei a metodologia com os meus alunos. A gente ainda não chegou a padronizar com todos os alunos. Por exemplo, o Rafael ainda dá a aula da maneira dele, para os alunos dele. Mas dentro dos meus alunos está padronizado. Falta a gente sentar, o Rafael e o Ismael, para a gente reunir e padronizar isso. Mas a nossa equipe está muito nova, né, cara? A gente completou 2 anos de fusão. Né? A gente completou 2 anos. Então, está engatinhando ainda, uma equipe nova, mas a equipe está registrada. O Rafael está com diploma na BJJF. O Ismael, já, que é o mais novo faixa preta, né, aluno do Rafael desde o início, já está também com os trâmites aí para tirar a diplomação dele. Tenho meus alunos de CADES que dão aula lá, que estão... Eu sempre mantenho a padronização do ensino, como eles dão aula como se fosse eu que estivesse dando aula. Né? O Paco e o Ravi são 2 alunos meus agora recém-graduados da faixa marrom, e eles ficaram dando aula no meu lugar lá em CADES, para vir para cá. E a gente... Essa é a parte boa da história, né, cara? Que a gente conseguiu aí padronizar, a gente está com uma equipe legal, crescendo. A gente está com o Maurício, que está entrando na equipe agora, é um faixa preta brasileiro de Curitiba. Ele tá vindo fazer parte da equipe, né? Tá querendo entrar na equipe com a gente. Tem outro faixa roxa lá de Las Palmas. Se não fosse a pandemia, a gente já tinha fechado isso com esses caras, mas esse negócio da pandemia está travando um pouco aí as viagens, está travando um pouco. Com certeza. Pô, muito legal saber a história aí do nome da marca. Pô, já vi umas camisas tuas, um kimono, pô, bem bacana o logo, gostei pra caramba. E aqui também, né, cara, o Covid, aqui tô sem treinar, né, as academias fechadas, a gente tá de confinamento, lockdown aqui em Marselha, vai ficar o ano inteiro, só ano que vem os caras vão abrir a academia em talvez 20 de janeiro. Putz. É foda, né? Complicado. Aqui... Sorte que eu tive lá em Coimbra, pô, consegui visitar nosso amigo Rafinha lá, Silveira, e poder um treino em novembro. Foi o último que eu dei. Tu foste lá com o mestre, cara? Estiveste lá com ele? Pô, cara, eu fui uma semana depois, cara, porque coincidiu que o meu irmão saiu do Brasil, ia estar lá na semana do meu aniversário, aí
não consegui tirar 2 semanas. Eu tinha uma só, tive que escolher, aí tive que escolher o irmão, não tem jeito. O mestre me ligou de lá, eu fiquei felizão da vida. Pô, aqui a cidade estava fechada, né? A fronteira. Não podia entrar nem sair da cidade. Eu deixei até de arbitrar numa competição que teve em Valência, porque aqui não são todas as cidades que estão lockdown. Né? E aqui em Saragoça demorou, eu estava dando aula até 2 semanas atrás. Até 2 semanas e meia atrás eu estava dando aula. Tem 2 semanas e meia que eu fiquei sem dar aula. E a gente espera que segunda-feira agora reabra as academias. Né? Porque eu estou dando aula no parque, como eu sou professor de boxe também, né? Desde 2011. Não, desde 2000, nem sei. Acho que desde 2011. Eu sou formado como professor de boxe também pela Confederação Brasileira, né? E aí eu estou dando aula no parque, cara. No parque pode. Né? No parque Mas pode. treinando mesmo. Hoje eu dei um treininho em off. Agora, para mim, comprei de presente para minha mulher, né? Um kimono. Ela não entendeu nada. Pô, para que tu tá me dando isso? Para fazer posição, né? Tô precisando treinar, né? Pô, aí faz os exercícios de solo aqui igual maluco, mas é melhor que nada, né? E no primeiro lockdown funcionou legal comigo, porque quando eu voltei, não deu aquele branco, faz o que agora, a cabeça fica pensando no jiu-jitsu, né? Tu fica aprendendo teoria, tenta fazer alguma coisa, e fazia vídeo, mandava pros mestres, e aí daqui como é que eu desenrolo? E pá, e o nego respondia, mas tentando fazer alguma coisa, né? Então não consegue, né? Que a doença do jiu-jitsu é braba, né? Pô. E agora eu quero saber história boa, cara. Conta história boa aí pra gente aí. História boa. Chega de choro, né, velho? Chega de choro. Pô, cara, a vida, sabe que a vida é igual jiu-jitsu, né? Tu é faixa preta hoje, mas tu já apanhou pra caramba, né? A gente vai apanhando e aprendendo. É verdade. É verdade. Não, cara, no meio disso tudo que aconteceu, eu vivi um momento muito bom ali, mesmo durante toda essa tormenta. Não foi todo ruim, porque eu consegui viver do jiu-jitsu. Aí, maneiro, BJJF. Eu continuei lutando, mesmo com tudo isso, eu continuei lutando, como eu te falei, eu tava com a intimação para ir na delegacia, para ser expulso, e fui lutar. E fui campeão, né? Coisa boa, velho. Nesse mesmo ano, eu fui campeão europeu e campeão europeu Master, né? Internacional Master Europa. No mesmo ano. Eu fui campeão também do Europe Cup, né? Da outra federação, da FJJD. Fui campeão do Europe Cup. Fui campeão do National Spanish, da IBJJF. Fui campeão da... Tu não foi campeão ainda, meu irmão? Tu já viu campeão do Pará, campeão brasileiro? Não pode ser campeão mundial, cara. Mundial não fui ainda, não. Eu fui... o campeonato de Lisboa, lá tu correu de adulto? Foi campeão de adulto, porque não tinha ninguém na minha categoria. Caraca, não tinha ninguém na minha categoria, eu tive que lutar de adulto. E aqui na Espanha eu já lutei como é que eles chamam? Não é o absoluto por peso, é no absoluto de categoria, né? Não tem ninguém no adulto, não tem ninguém no Master 1, não tem ninguém no Master 2, não tem ninguém no Master 3, só tem um em cada categoria, junta todo mundo. Isso eu já fiz várias vezes aqui. Aqui na França, comentou que aí não tem confederação, aqui até que tem uma confederação francesa do jiu-jitsu brasileiro, e ela é ligada à IBJJF. Só que o Master é uma coisa só, né? Não tem Master 1, 2, 3, Isso. Master é Master. Então eu com meus 44, 45 agora, lutando com um moleque de 30, 31. Isso eu estou fazendo aqui também. Eu lutei com Cachaça quando eu cheguei aqui no National Spanish. Eu lutei foi no National Spanish, não, foi na Supercopa da Espanha. O Cachaça é um garoto, pô, Master 1, né, tem 32 agora, 32 anos, né? E eu com 42 anos, 10 anos de diferença, eu lutei com ele e a gente empatou e foi por a decisão do árbitro, né?
E, e eu lutei com cachaça nessa, não só com cachaça, com outros caras também, Master 1, adulto, né? Porque na minha categoria, às vezes tem uma luta, às vezes não tem nenhuma, e tem que ou tem que baixar de categoria, ou vou para adulto, ou vou para Master 1, ou para Master 2, menos na IBJJF, né? No europeu tinha gente, irmão, no europeu foi guerra mesmo. O Charles que estava aí foi o meu. Eu fui para a final com ele no europeu, fiz 3 lutas antes do Charles, e o Charles foi a quarta, né? E no europeu, no Internacional Master Europa, em Barcelona, também. Estava em 2 lados do oposto da chave, a gente se encontrou só na final. Agora, diz uma coisa aí, já está 3 anos e meio aí, já deu mais ou menos para sacar um pouco do perfil aí do espanhol, né? Desde o aluno até os professores aí contigo, os sócios. Fala um pouco aí desse perfil e qual é a visão que eles têm dos brasileiros, um pouco. Fala aí para a gente um pouco sobre isso. Cara, não posso generalizar, tem 2 perfis. Tem um cara que já veio das artes marciais e tem um cara que nunca treinou arte marcial. Eu tenho um aluno lá em Cádiz, o Paco. O Paco, ele é faixa preta de Aikido. Então já é de uma arte marcial japonesa, né? E ele entende bem essa hierarquia, né? Do respeito, da hierarquia, ele entende bem. Mas o espanhol, que não vem dessa cultura milenar, dessa cultura oriental, eles são muito eles e não respeito muito, não. Eles aprendem um pouco. Aqui, pior que no Brasil, tem muito dessa do cara pegou a faixa azul, ele já quer abrir a academia dele. Eu já vi, cara, história aqui de faixa branca dando aula. O cara aprende um pouquinho contigo, ele mora no povo. Aqui tem muita cidadezinha pequena, sabe? Tipo, retirado 20 minutos da cidade, já não é já não se considera a cidade, já é outra cidade para ele. É um que eles chamam pueblo, né? Um povoado, né? E o cara já abre a academia dele ali, já começa a ensinar os amigos, já começa, tá entendendo? E é um problema isso, cara, porque tem muito cara que se autogradua aqui. Muito, muito, muito. O cara se autogradua. Né? E é complicado, cara. Eu tive problema. Tu falou essa parte aí da disciplina, tu falou um troço e é um pouco verdade. Aqui na França também dá muito trabalho para ensinar para os caras, entrar no tatame, tem que, cumprimentar todo mundo. Tem que cumprimentar. Tem Até que, hoje eu tenho esse problema. Eu tento ser mais flexível. Tento ser mais flexível, porque os caras não respeitam isso. Tem que fazer um trabalho de educação mesmo, para o cara exatamente. Fala primeiro com graduado, e os caras acham que, ainda mais aqui na França, que é direito do homem, né? Direito igual, o cara fala com faixa preta da mesma altura e contesta. É verdade. É complicado. O meu sensei, o cara é francês, né? Francês argeliano e tal. O cara aprendeu português, cara, só por causa do jiu-jitsu. O cara treinava lá com o Vinícius Aeta, tem os mestres dele aqui da França. E o cara fala português assim muito bem, cara. Então o cara pegou o negócio da disciplina, né? O mestre dele aqui da França, conhecia o L. Grace. Então, conheço o Vinícius. Vinhaeta. Conheço, pô. Conheço, cheguei a treinar com ele lá no Rio, lá na Gracie Tijuca. Gracie Maitá também. Mas ele é da Gracie Maitá geral, né? Mas ele dava aula na Tijuca, lá na ABB. Não, gente fina, ele lembra até um pouco o mestre, assim, o jeito dele, o jeito de falar. Isso. Foi super bacana. Porque antes do Della Riva, meu mestre foi o Marcos Norá, né? Antes de eu ir para Della Riva, quando o Marcos Norá foi para os Estados Unidos, foi que eu saí Mas a minha primeira graduação foi pela Gracie Maitá. Foi o Hulk que assinou, porque eu era aluno do Marcos Norá e era parceiro do Vinhaeta. Então, a primeira vez que eu fui lutar o Mundial, foi no Rio de faixa roxa ainda, eu treinei lá na Gracie Maitá, foi quando eu conheci o Vinhaeta, conheci essa galera toda de lá.
Pô, a galera boa, cara. Boa de jiu-jitsu, jiu-jitsu old school, né? O Isso. seminário dele valeu pra caramba. Agora vem cá, é uma curiosidade minha e de repente da galera, né? Tu fazia parte da equipe do mestre lá que treinava com Anderson Silva, né? Tem umas fotos maneiras Porra, tuas. eu dei sorte, cara. Eu dei sorte de estar na hora certa, no lugar certo. Só isso. É, É, Eu, eu, eu assim, quando teve aquele seminário do Anderson lá, e eu sempre fui o cara de perguntar muito, né, tirar minhas dúvidas. Eu tenho uma foto muito maneira com o Anderson, que eu era patrocinado pela Flash Sport, né? Então, quando eu ia lutar, os caras da Flash Sport batiam foto minha e tal, né? Por causa dos resultados. Foi o ano que eu lutei muito, né? De 2014 até 2017, eu lutei bastante, né? E durante essa ascensão aí, ganhando vários campeonatos, os caras da Flash Sport me convidaram, porque era assim, era todo mundo queria fazer parte da Flash Sport, mas eles convidavam os caras, né? E eu tive a sorte deles me convidarem, né? E no seminário do Anderson lá, com o mestre, eu, eu fiz uma pergunta pro. Eu via o Anderson fazer aquele fechar o cadeado ali, o triângulo na costa do cara, e aquilo me dava uma aflição, porque eu tenho uma posição muito boa de chave de pé ali, né, quando o cara fecha e inicia esse cadeado. E eu estava conversando com ele, nem sabia que tinha alguém batendo foto nem nada. Eu tava conversando com ele e falei, pô, cara, aqui, cara, quando tu fecha aquele cadeado, me dá uma aflição e tal. E eu queria te mostrar um detalhe. Posso? Aí ele falou, claro, pô, pode. Aí eu fui e fechei o cadeado. Não, aí ele fechou o cadeado em mim. Eu fui e mostrei a posição dele. Pô, maneiro essa, pô. Vou até ficar ligado e tal, não sei o que mais. E ele foi, numa dessa que eu tava fazendo nele, ele fazendo em mim ali, bateram a foto. Eu nem vi que tava batendo foto. E depois o cara da Flash Sport me mandou a foto. E, pô, eu achei maneiro pra caramba, né, mano? Uma foto histórica, né? pô, Uma pô, foto com histórica, certeza. né? E ele E o parece mestre ser sempre gente convidava finíssima, né? alguém para ir lá aquela galera que ia treinar com o Anderson, o mestre treinando ele lá, né? E sempre ia lá. Mas o lance daquela foto foi naquele seminário dele lá. Da, Pô, e ele parece ser gente finíssima, né? o meu primeiro contato com ele não foi lá. Foi antes ainda, na Tinogueira, com um outro amigo meu que está em Abu Dhabi, o Vagão, que era sparring do Minotauro. Bicho grandão, monstruoso, velho. E ele era sparring do Minotauro. E eu tinha tinha um aluno na Ilha do Governador que era muito amigo do Vagão. Ali eles eram cria dali de Ramos, ali da Penha, né? Era um cria da Penha, os dois. E esse negão treinava comigo. E foi logo quando eu cheguei no Rio, o negão falou, cara, tu queres ir lá na Tinogueira? Porra, tem um aluno meu que ele é sparring do Minotauro. Tem um amigo meu que é sparring do Minotauro, eu vou te levar lá. Está beleza. Aí ele me levou lá, aí eu conheci o Vagão, e nesse dia tava tendo sparring lá, tava o Feijão, o Eric Silva, o Anderson. Porra, aí o cara já desce de lá já Ó, brabo. zoando, já desce de lá fazendo graça e tal, super divertido, sabe? Foi o primeiro contato que eu tive com ele, cara. O cara super animado e tal, pô, eu gostei pra caramba, sabe? E o jiu-jitsu dele? Fala aí um pouco. Eu não Ele tive a treina bem, né? oportunidade de treinar jiu-jitsu com ele, não, cara. Com ele eu não tive oportunidade, assim, Uhum. de rolar com ele. Porque eu sou pequeno Aham. e ele é grande. Então, geralmente, treinar os caras maiores, né? Um cara que eu tive a oportunidade de treinar, eu sei que é duro, é o Lioto, né? Com ele e com o irmão dele, o Xizô, sim, eu treinei bastante, porque antes de ir para o Rio, eu treinava lá na academia deles, eu ia muito lá na academia deles treinar, a academia que eu dava aula era perto, e lá na academia dele, eu ia muito. E treinei muito com o irmão dele, com o Xizô, que na época ainda era faixa marrom, já era duro pra caramba, e o Lioto, que é duro pra caramba, meu irmão, é muito bom de jiu-jitsu. Não sei porque ele não mostra nas lutas dele, né? E o Anderson também é muito bom. O Anderson é muito bom de jiu-jitsu, né?
Mas eu não tive oportunidade com o Anderson, eu não tive oportunidade de treinar com ele. Eu tive a oportunidade desse contato e tal, de demonstrar ali, né? E só na pegada do jacente do cara ali duro, eu tive a oportunidade de aprender técnicas com ele. 4 ou 5 vezes eu tive a oportunidade de aprender técnica, mas de fazer sparring e de treinar, de rolar com ele, eu não tive essa oportunidade. Mas aprendi muita técnica com ele, muito macete com ele, né? Do cotovelo, os macetezinhos que ele tem ali, até porque ele é canhoto e tal, né? E como técnico, dou aula de MMA até hoje, eu gosto muito desses macetezinhos assim, pego e ensino até hoje, cara. O que eu aprendi com ele, com o Lioto, com o Michel Trator, com esses caras do UFC, né? Yuri Marajó, Yudemar Marajó. Esses caras foram meus sparring de verdade. Eu fiz sparring com o Michel Trator, que eu dava um jab. Ele foi lá uma vez na academia, eu fiz um rola com ele uma vez lá. Porra, parece uma rocha, velho. Né? Eu jabeava a cara dele, parecia que eu tava dando um soco no muro de concreto, cara. E o pior, eu jabeava na cara, cada jabe que eu dava, depois ele voltava com direto no meu peito. Bicho, parecia que o cara tava batendo com uma marreta no peito, velho. Era sofredor. Era sofredor fazer sparring com ele. Com ele, com o Zezão Trator. O cara que tem um apelido de Trator. Pô, todo mundo ali da academia dele era Trator, né? Zezão Trator, Michel Trator. Quando não era Trator, era Marajó, né? Yamar Marajó, Yuri Marajó. E tu vê os caras do Marajó ali, é brabo, né? Tu vê agora o Taiko, foi campeão agora no UFC. Né? É lá do Marajó também o bicho. Né? Pô, cadeira nervosa, né? Pô, tá doido. E agora, conta uma história engraçada aí da Espanha aí pra gente. Fala aí. Cara, tem uma história engraçada. Uma história engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu não falava bem espanhol, né? Como eu te falei, eu não tinha pretensão nenhuma de vir morar na Espanha. E correr, a diferença do correr e do correr está nessa travada da língua, né? Então você fala correr e você fala correr, né? Vou te explicar a diferença. Eu mandando os caras aquecer, e sempre vai dar aquela corrida antes de começar, né? Vamos todo mundo dando uma corrida, né? Beleza, no Brasil normal. E eu não sabia falar bem espanhol, mas quando eu aquecia, né, cumprimentava e tal, vamos galera, todo mundo correndo. E o pessoal começava a correr. Beleza. Até então eu tô achando que eu tô arrasando no espanhol, né? No portunhol. Outro dia igual, cumprimentava, vamos galera, correndo. E todo mundo saía correndo. Até então eu tinha acabado de chegar aqui, eu não tinha intimidade com eles e eles não tinham intimidade comigo. Vai passando o tempo, vai passando uma semana, tu vai ali depois do treino, vai tomar um café e tal, chega, cumprimenta. Então, tinha os caras que já tinham mais intimidade, sobretudo os mais graduados, né? Eu tinha um aluno lá, já faixa roxa, quando eu cheguei ele já era faixa roxa, não, ele era faixa azul 4º grau. Já era um azul aí cascudo. E tinha uma certa intimidade com ele já, né? Já tava ali, bate-papo com ele. E, porra, bicho, isso passou durante uma semana. Vamos, galera, todo mundo correndo. Uma corrida. Beleza. Aí ele virou para mim e falou, quando eu falei, mestre, quando eu falei, galera, uma corrida, todo mundo uma corrida, vamos. Aí ele parou, todo mundo continuou correndo, ele chegou no meu ouvido e falou, mestre, é uma carreira. Sim, vale, graças. Corrida aqui é outra coisa. Eu disse, o que é corrida? Corrida é gozar. Correr é gozar. Uma corrida, dar uma corrida, é dar uma gozada. Sabia. Aí tá. Isso tá, corrigir, né? Quando foi no dia seguinte, eu já fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí falei, vamos galera, todo mundo na carreira. Aí todo mundo parou, virou pra mim, não quer uma corrida, mestre? Eu, não, a corrida não. Depois eles já me sacanearam, cara, sabe? O cara parou, eu falei, vamos galera, todo mundo na carreira. Quando eu falei na carreira,
Eles já pararam. O senhor não quer na corrida, mestre? Aí pronto. Aí acabou o respeito, começou a intimidade. Foi aí que acabou o respeito. Pô, Porto é perigosíssimo, né, cara? Pô, demais, cara, demais. Demais. Como é que tá teu Agora espanhol já aí? me corrigi menos, mas eles sempre me corrigiam e isso foi muito bom. Eu pedia para eles, né? Sempre que eu me equivocar em alguma coisa, tu me corrige porque eu preciso, senão eu não vou melhorar nunca. Não fica aí deixando eu falar errado não e achando que eu tô abafando. É bem perigoso. Bom, para finalizar, uma história que ele tá falando que foi campeão porque treinou comigo. Pô. Ah, tá. Teu brother da verdade. academia. Aí, ó, Rafael. A gente fez um treino, cara, para ser campeão europeu. O Rafael falou isso, mas é verdade. Eu tinha acabado de sair de uma lesão na coluna. Fiquei 2 semanas em casa sem poder sair. Quando eu voltei, eu ia pro europeu só pra... Já estava inscrito e ia só pra, tipo assim, fazer número, né? Eu queria fazer uma boa luta e tal. Comecei a ganhar confiança. Não tava sentindo dor nas costas e comecei a ganhar confiança e comecei a treinar. Mas geralmente eu treinava com faixa azul, com faixa roxa e tal. E a gente marcou um treino, eu e o Rafael. A gente marcou, era um seminário. A gente deu o seminário e depois do seminário a gente fazia um treino só eu e o Rafael, porta fechada. Né? Isso foi uma semana antes do campeonato. E o Rafael ia lutar. O Rafael tinha 10 anos que não lutava. Aí eu meti pilha no Rafael e o Rafael acabou se inscrevendo e foi também. Né? E a gente é da mesma categoria, só que o Rafael é Master 1, é Master 2 e eu Master 3. Mas a categoria de peso era a mesma. Eu disse, pô, Rafael, então a gente vai se espancar aqui, cara. A gente fechou, mandou todo mundo embora, ficou só eu e o Rafael. A gente fez o treino físico específico, aqueceu e depois a gente foram 5 ou 6 lutas. Era mais ou menos a quantidade de luta que a gente tinha para fazer. Então a gente fez, acho que não lembro se foram 5 ou 6 rolas. Específico, era 5 minutos de treino por 5 minutos de descanso. Mas era assim, como se a gente estivesse na competição, era entrar mesmo na vibe da competição e sair na porrada como se fosse cada luta da competição. Né? E esse dia aí foi muito importante no meu treino. Foi um dos poucos treinos que eu fiz, assim, não treinei muito para essa competição. Treinei muito assim com faixa azul, faixa roxa, fazendo muito o específico, né, o que eu queria fazer na competição. E esse treino com o Rafael foi importantíssimo. E foi importante para o Rafael também, porque o Rafael não ganhou lá, não. Mas foi a volta do Rafael. E no campeonato da Associação Espanhola, foi, acho que a Supercopa da Espanha, o grande prêmio da Espanha, se eu não estou enganado. O Rafael foi campeão absoluto, ganhou um anelzão bonitão, cara. Sabe? O Rafael foi... ele perdeu na categoria por um detalhe na final, por um detalhe pequeno, ele perdeu na final. Aí, quando ele saiu, eu fui lá, conversei com ele, eu disse, pô, Rafael, foi isso, cara. Volta lá e dá o teu melhor, cara. Tem condições de ganhar. E ele foi campeão absoluto, né, nessa competição. Foi maneiro pra caramba. Foi maneiro como coach, foi maneiro como atleta, foi maneiro como tudo. Né? Pô, que bacana. E essa foi outra história boa pra caramba também, que eu tenho com o Rafael, né? A nossa equipe tá cada vez mais unida, né? E a minha vinda para cá, para Saragoça, cara, que tu perguntou lá no começo, lá, e eu acabei não contando. Eu tive um aluno lá em Heré, porque eu morava em São Fernando, Cádiz, tem Cádiz capital, e tem Cádiz, a região de Cádiz, que tem várias cidades, né? E São Fernando é uma cidade bem do lado é uma cidade pequena do lado da capital Cádiz. E Heré é a maior cidade de Cádiz, que é onde mora o Rafael. E eu acabei, eu tinha um outro brasileiro que estava dando aula lá em Heré, o irmão do Rafael, né? Rafael Vícer, o irmão do Rafael, ele se mudou, tinha uns alunos e me convidou, os alunos queriam vir treinar comigo. Aí eu comecei a dar aula em Heré. E aí o Rafael falou, pô, vamos
juntar todo mundo, cara. Tu tá dando aula numa academia, eu em outra, vamos juntar todo mundo aqui. A gente juntou. Eu fui dar aula lá em Heré, na mesma academia que o Rafael. E juntou meus alunos com o do Rafael. E eu tinha um alunozinho de 6 anos, cara. Os pais dele iam se mudar para cá, para Saragoça. A mãe dele é aqui de Saragoça. E o pai de lá de Heré. Eles moravam para lá. O negócio lá estava ruim para eles. Ele conseguiu um emprego aqui para Saragoça e iam se mudar para cá. E ela queria que o filho dela continuasse a treinar. Então eu entrei na internet e estava procurando academia para o filho dela. E encontrei várias academias. E uma dessas é essa que eu estou trabalhando hoje. Eu vi uma página de internet com toda a história de todos os professores e tal, e vi que tinha jiu-jitsu adulto e infantil. Mas não estava a foto do professor, estava a foto de todos os professores, menos de jiu-jitsu. Aí eu peguei e mandei uma mensagem por e-mail para lá, perguntando quem era o professor de jiu-jitsu, e o dono da academia me respondeu, dizendo que no momento ele estava sem professor de jiu-jitsu, e me perguntou por quê. Aí eu fui e respondi para ele, não, porque eu sou professor de jiu-jitsu, eu tenho um aluno assim, assim, assado, criança, e estou procurando uma academia para ele, mas eu quero saber quem é o professor antes e tal. Aí ele falou, cara, a gente está sem professor, tu não queres, você é professor de jiu-jitsu, você não quer vir para cá? Eu falei, depende da proposta. E nisso depende da proposta, eu falei para ele, fiz a proposta de dar aula, de vir aqui uma vez por mês, dar aula, deixar o conteúdo programático. Ele falou que tinha faixa roxa treinando e tal. Eu falei, tu deixa o faixa roxa dando aula. Aqui é muito comum faixa roxa dar aula, né? Começar a dar aula. Lá em Cádiz mesmo, agora já é faixa marrom, mas antes era faixa roxa. Quando eu vim para cá, eu deixei lá. E aqui na Espanha ainda é comum, não tem tantas faixas pretas assim. Tem cidades que não tem nenhum faixa preta, né? E aí, eu falei, eu deixo faixa roxa dando aula e deixo todo o conteúdo para ele. E vou todo mês, uma vez por mês, eu vou aí, passo o final de semana com vocês. Ele falou, não, assim eu não quero um professor tempo integral. Aí eu falei, se tu fizer uma boa proposta, quem sabe eu vou. Eu preparo um aluno aqui e faço o inverso. Venho para Cádiz. Vou fazer o seguinte contigo. Consegue um lugar para eu ficar, consegue um seminário para eu fazer uma grana, né? E consegue um lugar para eu ficar, eu consigo ficar uma semana aí. Vai ter uma competição em Madrid, e eu passo uma semana treinando com os caras daí que estão aí na tua academia. E aí eles me conhecem, vê se eles gostam. Eu treino com eles, eu dou aula, eles veem minha metodologia, tu me conhece também, a gente vê como é que a gente faz. Aí eu passei uma semana aqui em Saragoça, na casa de um dos meus alunos, né? Que era o garoto até que dava aula para as crianças, ficou dando aula para as crianças. E fiquei uma semana, voltei para Cádiz. No outro mês ele me chamou de novo, porra, você quer vir de novo aqui e tal? Aí tá, voltei, fiquei uma semana a mais. Uma semana, eu treinava de manhã, de tarde e de noite com os caras, né? E aí a gente começou a conversar já. Vai vir, não vai vir e tal. E a terceira vez que eu vim, já vim com a minha esposa para ela ver. Eu falei para ele, ó, consegue, eu não tenho como estar atrás de apartamento e tal. Você consegue o apartamento, eu consigo, dentro do número de alunos que você diz que você tem aí, eu consigo pagar um aluguel até X. Então você vê, corre atrás do apartamento, tem que ser um local decente, eu vou com a minha esposa, não faço questão de luxo, mas tem que ser um local decente. Eu vou com a minha esposa, cara, não posso dar assim, botar ela em qualquer buraco para morar, né, cara? Então, corre atrás disso para mim e eu vou para aí. E, pô, consegui um apartamento aqui para você e tal, vem aqui, vem ver. Tá, eu vou me organizar com a minha esposa, eu vou aí, a gente vai passar o final de semana aí. Aí eu vim com a minha esposa, ele mostrou o apartamento que ele conseguiu pra gente. O apartamento do lado da academia praticamente. Daqui para academia é como menos de 100 metros. Menos de 100 metros daqui para academia. Tô na mesma rua da academia. O cara deu a chave da academia na minha mão, até aqui, ó. Você quer a chave da academia, você entra, você sai a hora que você quer, né? Se eu quiser treinar sábado, eu treino. Se eu quiser treinar domingo, eu treino. Se eu quiser treinar de madrugada, eu treino. Eu tenho a chave da academia. O cara
conseguir um apartamento bem legal para mim aqui perto, com um valor que dá para eu pagar, e me dá carta branca, cara, sabe? Assim, um cara super correto comigo. Tá sendo até hoje um cara super correto comigo, né? Então, é um cara que eu não tenho do que reclamar dele. Durante a pandemia também tem me dado bastante apoio, né? Tem me dado um suporte bem legal, muito compreensivo, né? E isso, cara. Essa eu acho que é a parte boa assim, de tudo que passou comigo. A parte boa foi que eu consegui viver do jiu-jitsu até hoje, eu não precisei fazer outra coisa, eu continuo vivendo do jiu-jitsu, dou muita aula, tenho que dar aula particular, tenho que dar aula de boxe, dar aula de MMA, dar aula de grappling, aula de jiu-jitsu, dou aula o dia todo, mas é o que eu amo fazer, cara, eu não reclamo disso, sabe? Eu passo o dia todo, eu consigo viver do jiu-jitsu, mas eu dou aula de jiu-jitsu o dia todo, né? Agora tem 2 semanas que eu estou dando aula. Mas aqui em Saragoça, uma cidade, acho que a quarta maior cidade da Espanha, quarta ou quinta maior cidade da Espanha, né? O pessoal conhece muito Madrid, Barcelona e Sevilha e Valência, né? São as quatro, a quinta, Madrid, Barcelona, Sevilha, Valência e logo vem Saragoça, é a quinta maior cidade. E o bom daqui de Saragoça... Bem no meio, né, entre Barcelona e Madrid, né? Está no centro, entre Barcelona, Madrid, Valência e Bilbao, que são os lugares para onde eu tenho que locomover para ir arbitrar. Eu vou muito a Bilbao arbitrar o campeonato do Cleito Basto, lá, do Osso Duro. Vou arbitrar lá, vou arbitrar em Valência, vou arbitrar em Barcelona e vou arbitrar em Madrid ou lutar. Então, eu estou bem no meio de tudo isso, cara. Muito maneiro. Cidade legal. Pessoal, a galera daqui é diferente, o povo daqui de Saragoça do povo de Cádiz, completamente diferente, né? Culinária diferente, costumes diferentes, até o sotaque é diferente. E não estou falando mal do pessoal de Cádiz, não, mas é diferente, como eu te falei, é diferente. Eu estou gostando bastante de Saragoça. Gostei muito de Cádiz, lá eu morava perto da praia, lá tem praia, lá tem... Zaragoza eu não conheço, mas Cádiz eu conheço. Porque tu perdeu a praia, né? Perdi a praia. Pô, não dá pra ser 100%, né, cara? Lá eu tava perto da praia, tinha surf direto. Tem o Fernando, cara. O Fernando é um professor de uma escola de surf. Eu dava aula de MMA pro filho dele. Pô, o cara maneiríssimo, me levava pra surfar, sabe? Conheci ele num campeonato de surf junto com o Elvésio, cara. Caramba. Tava eu e o Elvésio, a gente foi assistir um campeonato de surf. Para descer para surfar tinha que descer uma montanha, cara, para poder surfar no meio das pedras. A gente tinha que assistir lá de cima. E eu conheci esse cara lá, desde então a gente fez amizade. Pô, o cara me levava para surfar, me ligava, pô, vai dar onda tal dia, vai. Aí eu, tá, vou. E, pô, me ensinou a surfar, me ensinou, assim, eu sabia muito malmente. E foi o cara que me deu, assim, umas dicas e tal. Teve paciência comigo, me emprestava roupa de borracha, me emprestava prancha. Mais difícil que jiu-jitsu até. Pô, muito mais, cara. Eu sou faixa branca sem grau. É um grau. Pô, eu peguei umas marolinhas lá em Cádiz. Pô, mas onde é pequena. Aonde? Em Cádiz? Eu consegui você foi lá em Cádiz, conheceu o Cádiz? Tem muito tempo. Eu desci como é que é o nome da cidade, meu irmão? Fica logo em cima de Marbella, do outro lado. Aí desci de carro até o outro lado para Cádiz, aí passei em Sevilha. Bonito na fronteira. Pô, tem muita praia de ali. Tinha maneirão, Cádiz. Tem uma arquitetura também meio árabe, né? Meio otomana, sei lá o que era. Isso. Cidade bonitona. E vem cá, e o Brasil? Tem ido ao Brasil? Qual a última vez que tu foi lá? Tô doido, morrendo de vontade de ir, cara. Eu tava planejando para ir agora em dezembro, né? Mas com esse negócio da pandemia, até o lance dos papéis ficou mais complicado. Então, em trâmite, eu tenho que esperar regularizar tudo para poder ir, né? Ainda tá em trâmite tudo, né? Então, tá complicado sair e voltar, né? Eu já não corro risco de ser expulso mais, né? Não corro risco de ser expulso mais. Já consegui paralisar, regularizar tudo,
mas está em trâmite meus papéis. Pô, mas tu deve morar perto de um mercado brasileiro aí do Pará. Toda hora eu vejo teu Instagram aí fazendo comidinha, coxinha. Aqui na Espanha tem muita loja. Lá em Cádiz tinha menos. É tipo umas merceariazinha de produto latino. Aqui tem muito imigrante aqui em Saragoça. Tem bastante imigrante. Tem muito venezuelano, colombiano e tem muito africano. Tem bastante imigrante aqui em Saragoça, mais do que lá em Cádiz. Lá em Cádiz, quando eu queria comprar produto latino, eu tinha que sair de uma cidade para outra. Lá em São Fernando não tinha loja de produto latino. Eu tinha que ir até Chiclana, eu tinha que ir até Heré, até Porto Santa Maria. Eu tinha que pegar o trem ou o ônibus e ir a outra cidade para poder comprar. Aqui não. Aqui tem uma porrada de tenda latina. Nem todas têm a mesma coisa. Tem uma bem na esquina de casa. Outro dia, na minha cidade, tem uma fruta chamada melancia. Tu descobre uma coisinha, né? Pô, eu descubro cada coisa, cara, que eu fico impressionado. Fico impressionado, cara, porque coisas que eu não imaginava que eu ia encontrar aqui. Aqui em Barcelona tem uma loja que tem produto do Brasil, chama Buy Brasil. Pô, fui lá, comi coxinha lá, né? Comprei de tudo. Em Barcelona tem muita loja de produto brasileiro. Tem restaurante, em Barcelona tem bastante. Tem uma mulher lá em Barcelona que tem pamonha. Aí, foi isso que tu me matou outro dia. Quando eu vi pamonha, eu falei, puta merda, tá aí um troço que eu não achei. Eu já achei cuscuz, tapioca. Cara, olha, eu já fiquei sabendo que aí na França tem uma mulher que eu botei lá no Facebook, né, o negócio da maniçoba que eu tô fazendo. E a mulher falou que ela compra lá na França também, que ela já fez. Não deve ser fácil de encontrar, mas deve ter essas lojas, esses mercadinhos, mini mercado, produto latino. Aqui o que salva a gente é um mercado português. Tem um supermercado português enorme. Aí tu compra bacalhau, bolinho de bacalhau, croquete, picanha, guaraná Antártica, o que tu quiser, feijão preto, feijoada. Pô, é o que salva. Eu encontrei a pamonha congelada sem querer. Caraca, pamonha congelada. Oi, cara, congelada. Vem 3 pamonha. Eu comprei, foi R$4,50, vem 3 pamonha. Um pacote. Congelada. Então, aqui, tu deixa ela descongelar e bota ela na água quente, na água fervendo, né? Bota ela para ela aquecer. Irmão, deliciosa, muito boa. Tô com uma saudade da pamonha. Quando eu morava em Recife, eu comia direto. Então, aqui Marselha, Marselha é a segunda maior cidade da França, né, cara? Tem 1 milhão de habitantes. E aí tem restaurante brasileiro, grande, pequeno, tem as lojinhas também. De vez em quando lá trabalha encomenda, tem feijoada, o cara tem muqueca de... Pô, não acredito que eu tô comendo essas coisas. Olha, eu encontro aqui azeite de dendê para fazer a muqueca. Até tenho aqui azeite de dendê aqui em casa. Eu tô passando benzão. Eu tô fazendo agora maniçoba, que é o prato típico amazônico, né? É um prato indígena. Isso eu não sei fazer, não. Eu encontrei, cara, a folha da mandioca, que a gente chama de maniva lá no Pará. É a folha da mandioca moída. Só que é um prato, depois tu pesquisa. Ela precisa ser cozida durante 7 dias. Porque ela tem uma toxina, que para tirar essa toxina, você tem que ferver essa folha durante 7 dias. É uma espécie de feijoada feita com a folha da mandioca. E na África tem farinha. Por incrível que pareça, eu estava no sábado, a gente estava conversando, eu, minha esposa e outro casal de brasileiro que tem aqui. A gente estava na casa deles conversando, tomando uma lá e conversando, né? Eu falei, cara, aqui eu encontro a farinha em abundância. Lá em Cádiz eu não encontrava, aqui eu encontro. E eu não encontro outros produtos da farinha. Eu encontro o amido de milho, né? O amido da mandioca, né? A goma, né? Para fazer a tapioca. Eu como tapioca todo dia aqui, cara. Porque eu compro o amido, umedeço e coo ele e vira goma. E eu faço tapioca direto aqui. Tapioca com manteiga, tapioca com queijo. Eu faço tapioca com azeite de oliva e queijo. Fica maravilhosa. Com um cafezinho preto. O cara pensa até que é a mesma foto.
Tapioca Como e todo cuscuz dia. eu consigo achar pronto para fazer aqui. O cuscuz aqui Muito também, bom. eu tenho flocão de milho aqui para fazer o cuscuz. E eu estava falando, eu Sente digo, mó cara, falta. e o tucupi, a única coisa que eu não encontrei aqui ainda, tucupi e jambu. Jambu é uma folha amazônica também, e o tucupi, que é o suco da mandioca brava. É o suco extraído da mandioca brava, né? E eu não encontrei ainda aqui, não. Mas é bem capaz de qualquer dia desse eu encontrar, cara, porque eu encontrei a maniva, que é a folha moída. É. Domingo a gente foi dar uma volta. Eu tinha acabado de falar no sábado à noite. No domingo de manhã a gente foi dar uma volta. Foi numa feirinha. Eu passei numa dessas lojas e vi que o. Porque assim, esses mini mercados, às vezes é de africano, às vezes é de árabe, né, de marroquino. E eu vi que Uhum. era um negão que estava lá dentro. Eu disse: essa daqui é de africano. Entrei para ver se tinha uma boa farinha. E quando eu entrei, olhei no freezer, eu olhei o freezer para ver se tinha pamonha. Porque na primeira vez que eu comprei, só tinha um pacote, eu comprei o pacote que tinha. Quando eu voltei lá para comprar de novo, não tinha mais. Aí eu entrei nessa outra para ver se tinha pamonha. Pois quando eu entrei para ver se tinha pamonha, encontrei a maniva. Eu digo: amor, tu nem vai acreditar o que é que eu encontrei aqui, cara. Comprei logo 4 pacotes, tá Cara. no fogo lá cozinhando para me comer domingo. Tá desde segunda cozinhando. Pô, Tá desde segunda cozinhando. fogão aí é elétrico, compadre? É? Meu Fogão irmão, não aí é sei quanto vem elétrico? a conta, mas vai valer a pena. Eu não sei Ah, quanto com vai vir a certeza. conta de luz, mas vai valer Vai a ser pena. mais barato que a passagem. Vai ser mais barato que a passagem para ir para o Brasil. Com certeza. É, com certeza. Com certeza, velho. É, a gente não usa Pô, tanto cara. fogão aqui, cara. Assim, a gente cozinha, mas é só eu e minha esposa, né? Eu acho que aqui vai dobrar a conta esse mês, mas vai valer a pena, porque também estou fazendo um panelão que vai dar pro mês todo. Vou ficar sem cozinhar durante o mês. Ó, Pô, mano, eu vai comprei ser hoje, ó, vai a dar- carne seca. Não tem a carne seca aqui, tem que comprar ela by Brasil e tal. Mas tem o Ramon, né? Tem um Ramon, É, o presunto, esse, como é que chamam? defumado. Defumado, né? E ele é a carne seca, só que é do porco, né? Cara, eu É. comprei 1 quilo hoje de Ramon Serrano para botar dentro. Comprei 1 quilo de Ramon Serrano, comprei a linguiça, comprei 3 tipos de linguiça, comprei o bacon. Aqui descobri também as Sim. paradas todas defumadas. O feijão tá sensacional, meu. Irmão, essa é igual uma feijoada lá do Brasil, só que em vez de feijão, você substitui o feijão pela folha da mandioca. Caramba. É muito Pô, bom. aqui eles têm um prato parecido de feijão branco, cara. Que é tipo a feijoada brasileira, só com feijão branco, Aham. francesa. Muito bom também, ó. Pô, adoro. Aqui tem a fabada asturiana, que é com feijão branco. É igual a nossa feijoada, mas com feijão branco. Pô. Eles têm aqui. Então é isso aí, cara. Acho que já passou até de 1 hora já. Pô, se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Pô, Pô, velho. valeu aí pela, Não, eu que pela agradeço, participação cara. Eu aí. que agradeço o convite. Pô, muito E maneiro matar essa saudade, saber tua história. espero que quando passe tudo isso, eu te consiga fazer uma visita e eu visitar aí, conhecer Marcélia, você consiga conhecer Saragoça que você não conhece ainda. Tá marcado, tá marcado. E você vai se Tá amarrar, cara. convidado. Saragoça é uma cidade muito maneira. Dá pra gente fazer tudo andando aqui, né? Tem transporte público e tal, aqui e tal, carro. Mas, cara, eu faço tudo andando aqui. Até meu patinete que eu tenho um patinete elétrico lá em. É, eu também comprei um, vou trabalhar com ele. Eu tenho um e desde que eu cheguei aqui em Saragoça, eu ainda não usei ele nenhuma vez, cara. Eu faço tudo andando É? aqui. Não usei ainda. Pô, Faço tudo é muito andando. bom, né? Não precisar pegar carro é muito bom. A gente também Você mora vai, pertinho do metrô aqui, é só isso. você vai gostar aqui de Saragoça. Já está feito o convite para você Porque vir para aqui, estacionar aqui é um inferno. né? Olha que eu vou, não me convida não que eu Como, vou. como a gente diz aí no Brasil, né? O barraco aqui é humilde, mas cabe mais dois É, aí. Tem um quartozinho aqui de hóspede, igualzinho aqui. né? Isso aí, meu irmão. Obrigado aí.
Tá? Vamos finalizar. Não esquece de salvar aí. Depois eu vou pegar contigo a live. Tem que dar uma salvada aí no final. Valeu. Cara, tem que saber como é que eu faço para salvar. Como é que eu faço para salvar isso? Quando tu finalizar, ele vai perguntar se tu vai salvar. Tá. Se não perguntar, ele vai direto lá pro teu... Ali para aquele... Uhum. meio ali, não fica no teu perfil. Depois tu vai ter que arrumar um negócio para baixar. Depois tu vai ter que baixar e me mandar aí, sei lá, pelo... Tu vai me ensinar isso depois, então. Isso eu sou faixa branca ainda. Falou. Tranquilo. Valeu. Grande Alberto. Valeu, Um abraço Gustavão. aí, meu irmão. Um abraço. Valeu aí, galera. Pra caramba.